Boa noite, Poliana. Boa noite, Gi. Boa noite, Thalita. Boa noite, Neia. Boa noite, Luciene. Que bom que vocês estão aqui para a gente falar sobre devolutiva de perfil comportamental. Mais uma vez, no horário exato, que sou chata com o horário. Que bom que vocês estão aqui. Então, reverência a vocês que chegaram no horário. E, enfim, vamos ver se vai chegar mais alguém ou não. Mas até lá, eu queria contar um pouco da minha história com devolutiva de perfil comportamental. Da minha história, não, né? Eu diria da minha iniciação, assim, nesse tema, né? Não sei se eu já falei para vocês, mas acho que comentei algumas vezes nos stories já, que na época que eu recebi a primeira devolutiva de perfil comportamental, eu não tinha ainda, sei lá, devia estar iniciando o meu processo de desenvolvimento pessoal, trabalhava na área de folha de pagamento ainda, então tinha pouco contato com esse tema. E quem fez a devolutiva de perfil foi o meu gestor. E, óbvio, ele não tinha formação, né? Não tinha formação em analista comportamental, e basicamente não sabia o que ele estava fazendo. E foi a pior experiência da minha vida, assim. Eu lembro que a gente teve que fazer umas 3 sessões para encerrar a devolutiva, porque eu saí chorando em 2 delas, assim, me senti muito mal, a forma com que ele fez a devolutiva, com que ele construiu toda a narrativa, sabe? Foi péssimo, foi, assim, humilhante, eu diria, né? E isso acontece, né? Acontece quando esse processo que é tão importante, que a gente fica tão ansiosa, né, para receber uma devolutiva do nosso perfil, para se conhecer um pouco mais. E aí, quando a gente chega na mão de pessoas totalmente despreparadas, a sensação é muito ruim, né? E não é isso que a gente quer que as pessoas sintam, né? Porque a expectativa em relação a uma sessão como essa é muito grande. Então, você quer que a pessoa saia bem, saia melhor, né? Porque o autoconhecimento, uma dose de autoconhecimento, ela é sempre muito boa. E essa experiência, né? Ela fica na nossa mão, de conduzi-la, né? Sejam bem-vindas, Naira e Vanessa. Naira novata aqui hoje, né, Naira? Seja bem-vinda. Estava introduzindo aqui um pouco a minha história em relação à devolutiva de perfil comportamental. Naira, você que chegou hoje, você precisa assistir também a primeira aula que a gente teve sobre o tema na semana passada, onde eu explico toda a nossa preparação para dar a devolutiva de perfil comportamental, que é basicamente entender os índices, saber interpretar o relatório, para que a gente esteja preparada para essa sessão. Hoje eu vou passar o framework de condução desse processo, não vou entrar em análises, em números, em nada disso, tá? Então, gente, iniciando. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. A primeira coisa que a gente precisa ter muito claro, assim, quando a gente vai fazer uma devolutiva de perfil, é que, na maioria das vezes, elas não acontecem, né? Porque as avaliações de perfil, elas costumam ser muito utilizadas em recrutamento e seleção hoje. E esse resultado fica restrito ao recrutador, ao gestor da vaga, e acaba não chegando a esse candidato, né? Muitas vezes, se ele é aprovado, às vezes eles costumam nos pedir depois para ter acesso a esse relatório, a essa devolutiva, tá? Agora, se o objetivo específico é desenvolvimento mesmo, é conhecer o perfil para que ele se desenvolva mais e melhor em alguns aspectos, a gente faz toda uma estrutura diferente, tá? Então, o importante para a gente iniciar é saber qual que é o objetivo, o que, que a gente precisa alcançar através desse momento, tá? A gente está fazendo isso dentro de uma empresa, a gente isso está relacionado a qual processo? Está relacionado ao processo de recrutamento e seleção? Está relacionado a desenvolvimento?
né, dentro do subsistema de treinamento e desenvolvimento, tá ligado à liderança, tá ligado ao, não sei, entende? Ou então eu estou fazendo um free, né, onde eu estou oferecendo esse serviço para as pessoas e eu não conheço muito do contexto desse profissional, mas ele quer, enfim, se conhecer, saber um pouco mais sobre o perfil dele, e toda a minha responsabilidade está em apresentar esse perfil para ele. Então, qual é o objetivo da minha sessão? Isso é bem importante a gente ter em mente, tá? Quando a gente começa, tá? É importante, eu não vou nem falar sobre questões de local, porque isso é básico, tá? Você precisa estar num lugar reservado, tá? Você não pode fazer uma devolutiva de perfil na frente das outras pessoas. Você precisa reservar um tempo adequado para fazer essa devolutiva, que dura em torno, uma média aí de 1 hora e meia, dependendo do profissional, tá? E do teu nível de detalhamento também. Mas, beleza, agendou com antecedência, reservou um local tranquilo, né? A antecedência é importante porque o profissional também se prepare para esse momento, porque toda vez que a gente fala que ele precisa preencher um teste de avaliação de perfil comportamental, a palavra avaliação já diz que, beleza, estou sendo avaliado, então ela vai me dizer se eu sou bom ou ruim. Então, ele chega na sessão esperando essa resposta. E é preceito básico da metodologia DISC, de qualquer metodologia de análise de perfil, é que não existe certo e errado, não existe bom ou ruim. Existe só o que ele é, né? E a posição em que ele está ocupando. Então, é importante que ele se prepare também, mas, iniciando essa sessão, é importante que você consiga estabelecer um ambiente muito amistoso, muito tranquilo, para que ele relaxe, para que não chegue naquela tensão. Então, a sua postura diante desse profissional, dessa pessoa, é muito importante, uma postura mais aberta, mais descontraída. Você fazer um quebra-gelo ali no início, você pode utilizar, pode e deve, inclusive, utilizar tudo que você já aprendeu, tudo que a gente já falou sobre rapport aqui para estabelecer essa conexão, essa ponte de confiança com essa pessoa. Então, esse primeiro momento, chegou na sala, pediu para sentar, ofereceu um café, uma água, comenta alguma coisa, puxa uma conversa, faz esse quebra-gelo, porque ele chega normalmente muito tenso, né? E a gente precisa tirar essa tensão, porque senão a sessão de devolutiva não vai ser produtiva, tá? Então, eu gosto muito de utilizar como quebra-gelo nesse momento. Eu pergunto assim, e aí, você já fez algum teste de perfil, sim ou não? Já passou por isso? Aí ele vai dizer, sim, já fiz um outro, mas não tive resultado. Não, nunca fiz. Ou sim, já fiz, mas faz muito tempo, o resultado foi tal e tal. Aí você, até para você já medir o nível de noção que ele tem sobre aquele tema que a gente vai estar abordando com ele. Então, meu quebra-gelo costuma ser muito nessa linha sempre, tá? Já introduzindo o tema, mas perguntando aí se ele já passou por um momento como esse ou não. O que é importante, tá? Nunca você questionar sobre a vida ou a trajetória profissional dele antes da devolutiva. Então, você não pode começar uma devolutiva de perfil falando, me conta um pouco da tua vida, me conta um pouco de ti, me conta um pouco da tua história, me fala um pouco da tua carreira. Por que que a gente não pode fazer isso? Sabe que aqueles charlatões, assim, de tarô, que a gente, sei lá se vocês acreditam em tarô, mas sempre tem aqueles charlatões, né? Que, que perguntam tudo da nossa vida e vão perguntando, perguntando, depois jogam as cartas e dizem e começam a conectar os resultados das cartas às coisas que a gente falou. Por que a gente não pode perguntar? O ideal é que isso não aconteça, porque pode parecer charlatanismo, né? Ou seja, ele pode dizer, beleza, ela me falou tal coisa, mas ela me fez contar tudo que eu era antes. Ou então ela usou tudo que eu falei a favor dela, sabe? Então, quanto mais zerada a gente iniciar essa sessão, melhor.
tá? Então, procurem não perguntar muito sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa. Eu sei que se isso for num contexto empresa, vocês já vão saber o contexto que ela está inserido, os desafios que ela tem pela frente, vão saber um pouco mais desse perfil, mas procurem não fazer a pessoa falar sobre si antes de iniciar a devolutiva. Por quê? Basicamente porque ela está ali para ouvir essa resposta de nós, tá? Quando for no contexto de desenvolvimento executivo, é a mesma coisa, tá? A gente já vai falar sobre isso, porque assim, a estrutura da devolutiva, ela é a mesma. O que é importante falar? Tem algumas linhas de devolutiva que afirmam que você precisa usar essa sessão para identificar já os pontos de desenvolvimento, fazer o PDI, criar os planos de ação nesse momento. Eu não concordo, tá? Porque costuma ser bem impactante para a pessoa essa devolutiva. E se você não deixar a pessoa processar essa devolutiva, o que ela é, receber essa informação, se entender com isso, você não vai conseguir fazer bons planos de ação, a pessoa não vai estar madura para isso. Então, eu nunca recomendo criar PDI, plano de ação, nessa sessão de devolutivas, fica para uma próxima sessão, tá? Então, quando for para desenvolvimento executivo, a estrutura é a mesma que você for fazer com qualquer outra pessoa. Só que você sabe que o objetivo específico ali provavelmente ele esteja buscando saber se ele tem perfil para liderança ou não, né? Então, talvez ele queira esteja buscando essa resposta ali. Por quê? Porque ele pode estar participando de um programa de líderes, né? Onde essa seja uma das etapas. Então, ele quer saber, basicamente, se ele tem perfil ou não para isso. Então, você já sabe que a expectativa ali, quando você for alinhar as expectativas com ele, a expectativa do que ele quer ouvir de ti é isso, tá? E a gente nunca pode afirmar nada sobre ninguém para as pessoas, tá? Então, falei aqui sobre nunca questionar sobre a vida pessoal, e aí entra aqui no que a Poli trouxe do alinhar expectativas, né? É basicamente perguntar para ele o que ele espera dessa sessão, para que você consiga. Tá torta a minha câmera, pera. Me dando um toque aqui já. Continua torta, mas tá tudo bem. Basicamente entender o que essa pessoa espera, né? Porque a gente aplicando essa ferramenta, a gente já sabe por que a gente está aplicando. Se a gente está aplicando como avaliação para seleção, se é para ver potencial de desenvolvimento interno, se é uma ferramenta de autoconhecimento para alguém que te procurou para saber um pouco mais sobre si. Mas você nunca sabe ali o que a pessoa espera ouvir. E esse alinhamento no início ele é muito importante, por quê? Porque se você não alinha expectativa no início, você vai acabar finalizando essa sessão e ele pode sair frustrado, porque talvez, tá, beleza, acabou a sessão, mas a resposta que eu queria eu não tive. Então, você já alinhar de início que talvez essa resposta não venha, é muito importante para que a sessão corra bem. Então, você tem que ouvir dele, ele vai dizer, eu quero sei lá, me conhecer, quero ver se eu sou bom nisso, quero que, sei lá, quero que tu me diga se eu sou bom ou ruim. Aí você já corrige, dizendo, olha, não existe bom ou ruim, não existe certo e errado. Você já dá aquela alinhada ali para que você comece num campo mais neutro possível a devolutiva, tá? E aí, de novo, bem o que eu falei agora, você precisa reforçar sempre que nada do que for falado ali é sobre ser bom ou ruim, sobre ser melhor ou pior. Isso é só o que ele é, tá? E aí você vai explicar a ferramenta para ele, tá? Porque ele pode ter respondido aquele questionário, pode não ter feito sentido nenhum para ele, e aí você precisa explicar como é que esse perfil é montado. Então, por exemplo, você vai dizer para ele, olha, você recebeu um e-mail, né, onde você acessou um link. Nesse link você tinha 2 páginas com características para preencher. Uma delas dizia para você preencher características que você se identificava. A outra página são características que você percebe que as pessoas acabam utilizando para te descrever, não foi isso? Sim.
Aí você vai dizer, com base nas suas respostas, a ferramenta vai estatisticamente, né? Porque a gente precisa trazer a questão racional e lógica para esse tema, para que não pareça charlatanismo, para que não pareça suposição, tá? Porque eles querem entender como é que aquele monte de palavra aleatória constrói um perfil. A gente tem que dar uma noção para eles até para endossar a ferramenta que a gente está ali dando a devolutiva. A gente vai dizer, olha, aquelas características lá que você preencheu, elas vão construir um perfil, né, dentro da ferramenta. Essa ferramenta, aí vocês vão lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aí vocês usem os recursos também, né, que são, cadê? Nessa apostila aqui, existe toda a história, tá? Do estudo do comportamento humano. Você vai dizer que isso não é uma coisa recente, que isso se estuda desde lá da antiguidade, tá? Se tiver espaço para isso, né? Então, que esse estudo, sei lá, começou lá antes de Cristo e ele vem sendo aperfeiçoado até hoje, né? E com esse estudo, a partir desse estudo, entendeu-se que existem dentro da humanidade 4 perfis predominantes, né? Não quer dizer que a pessoa seja um só, né? Mas que todos apresentam características sobre esses perfis, alguns mais, outros menos, né? Esse teste tem 97% de assertividade, ele é feito com base num cálculo estatístico, a partir das características que você marcou, e isso cria um perfil. Aí você vai dar uma noção ali para ele de como aquilo se constrói, tá? Então é bem importante que você estude essa parte aqui da história, de como isso surgiu, enfim, dos índices de assertividade também, tá? Aí o próximo passo, isso está tudo aqui, enfim, outras pesquisas que vocês podem estar fazendo, tá? O próximo passo é você apresentar a ele os 4 perfis. A gente ainda está introduzindo, né? A gente ainda não chegou. Ele pode estar lá muito ansioso para receber essa devolutiva, mas não é o momento ainda, tá? Então a gente vai apresentar para ele nesse momento o quê? Quais são os 4 perfis, tá? Olha, dentro desses 4 perfis, existe o comunicador, né? O comunicador tem tais e tais comportamentos, tais traços, né? Tá tudo aqui, é só você estudar essa parte aqui. São pessoas que são mais voltadas à influência, elas se relacionam muito bem com outras pessoas, elas gostam de influenciar esse ambiente, é o tipo de pessoa que chega no ambiente e faz contato com todo mundo, que gosta de ser centro das atenções. Em compensação, acaba tendo alguma dificuldade de foco, porque tudo no ambiente chama muita atenção dessa pessoa, bababá, bababá. E tem aí o executor, né? O executor é aquela pessoa focada em resultado, que vai recrutar todas as habilidades que ele tem, o que ele não tem para atingir o que ele quer, são muito competitivos, gostam de trabalhar sozinhos, né? São aquelas pessoas muito empreendedoras, que têm alto risco. Em compensação, podem passar muito por cima das pessoas para atingir o que elas querem, né? São aquelas pessoas que normalmente têm uma tendência maior a liderar, né? São muito práticos, muito rápidos, eles não pensam muito antes de fazer, eles já saem fazendo. Aí você dá uma noção geral ali do que é um executor. Você vai para o planejador, que é a pessoa que é mais digna de confiança, que gosta de ver todo mundo bem, que não gosta de conflito. É a pessoa que está no campo das ideias, que tem um relacionamento muito bom também, mas acaba não sendo muito prático em colocar isso lá. Faz toda a explicação, tá? Do que é um planejador. E chega no analista, que são as pessoas técnicas, que são muito pensativos, que analisam, que criticam, que conseguem ver além, né? Que são pessoas muito sinceras, muito confiáveis e muito cautelosas, né? Por quê? Porque elas avaliam tudo o tempo todo. Elas precisam de muita segurança, elas não gostam de lidar com imprevistos, por isso essa questão da análise é muito forte. Beleza, apresentou os 4 perfis ali.
que é importante para introduzir, porque ele talvez não possa conhecer nada em relação a isso. Você apresentou os 4 perfis, você vai perguntar para ele se ele se identificou com algum perfil apresentado e se ele conseguiu identificar outra pessoa ou algum colega dentro desses perfis, porque a gente não sabe o nível de autoconhecimento dele, mas talvez ele tenha um nível de autojulgamento muito grande. Então ele diz, pois sei lá, o executor lembra muito meu chefe, o comunicador lembra muito tal pessoa, e aí você começa a ir exercitando ele nessa identificação dos perfis, não só o seu perfil natural, mas também que ele exerça a identificação com as pessoas com que ele convive, tá? Por que isso é importante? Porque a ferramenta em si, né, de avaliação de perfil comportamental, ela precisa ir além de só proporcionar autoconhecimento. Ela precisa também fornecer informação a ponto dele conseguir se relacionar melhor com outras pessoas. Porque no momento que ele entende que o executor funciona desse jeito, que ele não é um executor, que ele é um analista e funciona de outro jeito, muitos dos conflitos que existem entre as equipes, entre as pessoas, começam a se justificar, começam a fazer sentido para essa pessoa. Então, você sempre tem que trazer isso muito forte. Não é só olhar para ti e ver eu sou isso, eu sou aquilo. Você também precisa exercitar a identificação dessas características nos outros, para que você saiba se relacionar melhor com as outras pessoas, tá? Nesse momento, é muito comum que surja uma questão que é a valorização maior do perfil executor e do perfil comunicador, tá? Então, existe uma pompa muito grande, um ego, eu diria até, entre pessoas que são executoras e comunicadoras. Por quê? Porque são pessoas que têm o pilar de relacionamento, de influência muito grande. São aquelas pessoas que têm um talento natural à liderança, por exemplo, a lidar melhor com as outras pessoas. Então, isso a gente vê, inclusive, tá? Se a gente quando a gente começa a estudar isso um pouco mais, a gente começa a ver uma hipervalorização dessas características no mercado, né? De pessoas que, sei lá, conseguem se vender bem, se apresentar bem, falar bem, né? Conseguem liderar desde a infância, tá? Crianças que apresentam esse perfil costumam ser muito mais reverenciadas do que aquelas crianças que são mais quietinhas, que ficam lá mais no seu canto, que analisam, que não falam tanto assim. Então, é natural que no momento que a gente apresente esses perfis, as pessoas costumem achar, mas ser executor e ser comunicador é melhor. E a gente precisa sempre dizer, não é melhor, não existe melhor, né? Existem características que são individuais, o mercado precisa de todas elas, inclusive algumas estão em falta, tá? Como já trouxeram inúmeras pesquisas dizendo que o perfil analista é um perfil que está extremamente em falta no mercado, tá? Então, cuidado no momento se ele for trazer algo desse sentido, e a gente lida com isso o tempo todo, que é a hipervalorização de características do executor e do comunicador como se eles fossem melhores do que os outros perfis, tá? É importante dizer, antes da gente iniciar a devolutiva de fato, é que tudo que está sendo apresentado ali vai ser apresentado com base nas respostas dele. Então, não tem suposição sua, não tem nada disso ali. Tudo é com base nas respostas que ele deu para a ferramenta. Então, é importante para dizer, tipo, ela que está inventando isso, ela, não sei de onde é que ela tirou isso, tem nada a ver, ela está viajando, tal, coisas desse tipo a gente já mata na raiz antes de começar. Então, você vai dizer tudo que eu vou te apresentar aqui é o que são as respostas que a gente obteve através do que você preencheu no formulário, tá? Então a gente já cria essa autorresponsabilidade sobre o que a gente está apresentando ali como
se ele, né, e de fato foi, preencheu aquilo, tá? Aí a gente vai para uma questão importante, que é apresentar a estrutura do relatório. A estrutura do relatório... Aqui. Eu não sei, eu acho que a visão que eu tenho de geração de relatório é essa, tá? Porque o meu acesso é pelo IGT, então não sei se a plataforma de todos vocês é igual ou se é diferente, tá? Mas o que acontece? Aqui, então, eu tenho todos os testes que eu enviei. Os testes em vermelho eu ainda não desbloqueei, são testes que eu ainda vou desbloquear. Alguns eu nunca vou desbloquear, porque, de fato... sei lá, não fizeram mais sentido naquele momento, tá? Ou foram, né, cancelados depois, tipo, não quero mais ver, não vamos olhar para essa pessoa. Mas aqui a gente então tem uma... quando ele está desbloqueado, eu já me apresento o perfil dele aqui. Quando eu clico nesse perfil, ele vai me dar opções de relatório, que tem o relatório mais simples, que é só o gráfico, o regular, tem o relatório de feedback, que ele é totalmente voltado à interpretação da pessoa que está recebendo, tá? Então, esse eu não... Deixa eu abrir ele aqui. Eu não sugiro utilizar ele no momento da devolutiva, tá? Ele já traz tudo aqui, ele não traz... Pode ver que ele não traz os gráficos, porque a pessoa não vai saber interpretar os gráficos, então ele não vai trazer nada disso aqui. Então, esse relatório aqui de feedback, eu sempre recomendo que seja uma entrega final dessa sessão de devolutiva e que ele não seja utilizado, tá? Aí existe também a opção do relatório estendido, que também é uma entrega bacana para você, só que esse aqui consome 2 créditos, né? Esse aqui, você pode entregar também, é uma entrega bacana, ele é super completo, tá? Ele explica cada coisinha direitinho, ele traz o gráfico. Também não recomendo que seja utilizado na devolutiva, porque ele tem muita informação, e aí com esse monte de informação você vai acabar se perdendo na devolutiva, tá? Então, se você quiser gastar um pouco mais em créditos para entregar esse relatório estendido, aí vai da sua opção e da sua precificação, tá? Se não, tem a opção lá do relatório de feedback, que consome um crédito só. E aí tem o relatório regular, que é o que eu mais gosto de utilizar. Deixa eu ver. Não é esse também. Será que não tem mais o padrão? Não, tá aqui. Deixa eu ver aqui. O simples. O simples é o do gráfico. Cadê o do gráfico, gente? Tá. Esses... Cadê o gráfico, gente? Até eu tô perdida aqui. Tá. Enfim, vocês dentro da plataforma lá, eu vou ter que achar onde é que é, mas tem um que gera aquele normal que eu envio para vocês, que tem isso aqui e junto tem um textinho, tá? Que eu não sei porque que não tá gerando aqui. Deixa eu ver isso aqui. Não gerou nada. Tá. Beleza. Vamos usar isso aqui então. Mas tem um que gera lá, que gera o... Se vocês souberem, quiserem me ajudar, por favor, me auxiliem aqui. Mas eu vou gerar esse simples aqui por enquanto, que é o que representa, tá? Então, você vai mostrar para ele, eu uso sempre esse aqui para fazer a devolutiva, eu não faço apresentação, tá? Existem pessoas que pegam isso e fazem apresentação, fazem copia, cola um monte de parte, faz lá uma coisa todo esquisito e fazem devolutiva. Eu não gosto, eu prefiro esse relatório aqui mesmo. Aí você vai explicar para ele a estrutura desse relatório, tá? Você vai explicar que aqui
Existem índices, tá, que falam muito sobre o momento que ele está vivendo, né? Você vai apresentar, enfim, os índices que aqui tem, todos os percentuais de identificação dele com os 4 perfis, não vai falar desse gráfico aqui ainda, e vai lá partir para a parte escrita, tá? Então, a parte escrita lá, bababá, bababá. Beleza, peguei isso aqui, aí você vai pegar com esse relatório em mãos, eu sempre utilizo ele impresso, porque parece, não sei, depende de como você for fazer devolutivo, se for online, você compartilha a tela, né? Mas assim, para que ele consiga olhar junto com você, tá? Então, apresentou a estrutura do relatório, você vai dar a resposta para ele que ele está esperando tanto sobre quais são os perfis dominantes dele, porque você já apresentou os 4 perfis e ele já deve ter ali enfim, uma ideia de quais sejam os perfis dele. Aí você vai dizer, olha, dentro do seu relatório você apresentou como perfis dominantes o analista executor, o comunicador planejador, enfim, você apresenta para ele para você já dar essa primeira resposta do que ele é, para que ele se enquadre em algum lugar, porque ele está querendo muito isso, tá? Se colocar em alguma caixinha. Aí, você pode, dependendo do tempo, tá? Que você tiver, você pode ler com ele esse relatório, ou você pode pedir para ele ler. Qual a diferença, tá? Lembrem que o textinho do relatório é sempre com base no perfil natural. O que pode acontecer quando você lê junto com ele esse textinho? Ele pode se identificar, como ele também pode não se identificar. Tudo com base no quê? Vou compartilhar com vocês aqui. Esse aqui que parece textinho, só para vocês verem. Ó, esse aqui é o relatório padrão que eu utilizo para devolutiva, que tem os gráficos e tem o textinho também, tá? Você pode ler com ele isso aqui, dizer, olha, Kainan é tal coisa. Aí você sempre não vai ler, não vai fazer um que a gente fala de um monólogo, né? Então você vai pegar uma parte disso aqui, olha, vou ler uma interpretação sobre o seu perfil e depois a gente comenta um pouco sobre o que você achou e se você se identificou. Aí eu vou ler com ele, Kainan é isso, aquilo, capaz de tal, bababá. Sempre que você lê uma parte dessa aqui, você precisa fazer uma pausa e pedir um feedback. É muito importante que você faça essa pausa para que você tenha ali um termômetro do quanto ele se identifica com este perfil ou não. Lembrando que, se você já fez um bom trabalho de análise, você vai saber que se o perfil dele natural é muito próximo do que o meio está exigindo e ele está bem adaptado, esse textinho aqui vai fazer sentido para ele. Se o perfil adaptado dele está muito diferente do perfil natural, provavelmente esse texto aqui não vai representá-lo mais, tá? Mas você pode fazer, o ideal é que você faça mesmo assim. Você vai ler e você questiona. Isso faz sentido para você? Você se identifica com isso? Sempre pede o feedback, tá? Ele vai dizer, olha, sim, isso é o que eu sou. Tem pessoas que no momento que a gente vai descrevendo elas, assim, elas vão se abrindo de uma forma, vão se orgulhando, porque o texto é sempre muito positivo, né? Ele sempre destaca o que é bom do perfil, né? Então a pessoa começa assim, uau, eu sou isso mesmo, que legal, como é que ele conseguiu, como é que ele sabe disso, enfim, começam a se impressionar muito com o resultado. Mas tem pessoas e pessoas, tá? Então, você vai pedir sempre a confirmação. Vai lendo aqui parágrafo por parágrafo. Aqui, nesses maiores, é importante que você dê algumas paradas e sempre que você for ler, observa muito a expressão facial da pessoa.
para ver se ela está fazendo expressões de concordância ou de discordância, tá? Porque aí você já tem um feedback antecipado do que essa pessoa está achando ou não dessa devolutiva, se ela está se identificando, tá? Então, fez aqui, leu, bababá, aí você vai... Eu não entro aqui no campo das competências, falo muito por alto disso, tá? Mas sempre pego esse textinho aqui. Tá vendo a diferença desse texto aqui comparado aos outros relatórios maiores? Isso aqui é bem sucinto. Por isso que eu gosto de utilizar esse relatório aqui e não aquele de devolutivo, estendido, enfim, que são vários textões e acabam tirando o nosso foco. Beleza, terminei aqui a parte de leitura desse relatório junto com ele, fiz as validações, feedback, pedi confirmação, ele já vai ter que dizer, olha, isso sim, isso não, isso acho que eu não sou mais assim, enfim. Pode ter desandado a devolutiva inteira aqui, tá? Ele dizer, não, que eu não sou isso, não tem nada a ver comigo, blá, blá, blá. Aonde está a nossa salvação para a gente recuperar essa devolutiva duas coisas, tá? Se eu vejo aqui nesse gráfico que o perfil adaptado dele, a exigência do meio está muito próximo ao natural e ele não está se identificando com este texto aqui, isso indica um sinal de muito pouco autoconhecimento. Uma pessoa que não sabe nada sobre si, não sabe se definir como pessoa, como característica, aquela pessoa que perguntar, me dá as 3 características tuas, a pessoa não sabe o que responder, tá? Agora, a chance que... Aí isso tende a ser uma devolutiva mais difícil, porque você tem que estar o tempo todo reforçando que o que está aqui é com base nas respostas que ela mesma deu. Então, ela não está se identificando com o que ela mesma respondeu. Né? Aí entram outras questões. Sei lá, a pessoa pode ser bipolar, a pessoa tentou mentir no teste, a pessoa não sabia o que ela estava fazendo, porque não tinha autoconhecimento. São questões para a gente avaliar. A gente nunca vai se responsabilizar pela não identificação, porque tudo que a gente está apresentando aqui foi com base nas respostas dele, não nas nossas, né? Beleza. Agora, se a pessoa não se identificou e este gráfico aqui está extremamente distante, lembra que a gente viu casos lá onde a exigência do meio estava totalmente distante do que ele era naturalmente? Então, essa vai ser a nossa virada de chave nessa devolutiva, onde a gente vai virar o jogo, porque até então a gente está parecendo incompetente na frente da pessoa, porque a pessoa não está se identificando, então ela está descredibilizando o nosso trabalho. Agora, se eu pego esse gráfico aqui, um gráfico igual a esse aqui da Fabiana, tá? Estou fazendo aqui a devolutiva. E aí eu tenho fiz aqui a leitura com ela não se identificou. Eu já sei por que ela não se identificou, porque o natural dela é esse e o adaptado já está muito distante do natural. Então, esse é o momento em que eu apresento isso para ela. Olha, a tua não identificação com o que a gente leu aqui se dá por esse motivo. O descritivo que está aqui é com base no teu perfil natural, na tua essência, no que tu és. Mas existe aqui, e isso está representado nesse gráfico, uma exigência do meio para que tu reduza o teu executor, aumente o teu comunicador, blá, 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 e tu já conseguiu caminhar bastante em termos de adaptação para se tornar o que o meio está exigindo. Isso desenvolveu em ti outras características, por isso que tu não te identifica mais com o que está aqui. Faz sentido isso para ti? Ah, não, realmente faz sentido, estou sentindo isso. Esse é o momento que você dá a virada na devolutiva quando não existe identificação. Se existe identificação, só é mil maravilhas, a pessoa está lá, olho brilhando, achando o máximo, tudo que você disser, ela vai amar, tá? Mas se a devolutiva se tornar difícil, você tem esses dois caminhos, tá? E o segundo é esse, se você vê pelo gráfico, você utiliza o gráfico para justificar a falta de identificação. E é aqui que você precisa estudar muito, saber muito o que é um executor, o que é um comunicador. Lembra daquele quadro que a gente olhou sobre quando o meio exige que ele seja mais comunicador, que características que ele está exigindo, você precisa ter isso muito bem estudado e na ponta da língua, ou então você pode dar um migué lá
e puxar esse quadro ali na frente da pessoa. Ó, vou te mostrar o que está acontecendo, tá? Aí você vai aqui, vamos procurar o quadro. Acho que tá lá para o final. Você faz lá um suspense, né? Não sei de cor isso, não consigo. Até hoje eu não sei direito, assim, não sei decorado, eu não sei. Eu lembro algumas coisas de cabeça. Aí você faz lá um suspense, quer ver? Vou te mostrar o porquê que você está sentindo isso. Por quê? Vamos achar o quadro aqui. Tá, gráficos de estilo, ó. Porque hoje você, em essência, é executora, que tem características de independência, blá, 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 mas o meio está te exigindo, ó, meio está exigindo, esse aqui é da Bruna, cadê? Isso. Ó, meio está exigindo que você seja um perfil muito diferente do que você é. Isso significa o quê? Que você precisa ser mais agradável, mais cuidadosa, mais blá, 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 blá. E aí você traz, apresenta essas características que o meio está exigindo e, de novo, pede feedback. Faz sentido para você? Isso te representa de alguma forma? Essa afirmação aqui é sobre você? Deixa eu ver o chat aqui. Tá. Então, você traz esse quadro como recurso, tá? Então, você pode utilizar se você não tiver tão segura, não tiver as informações ali em mãos. Eu até hoje, na hora de apresentar os 4 perfis, por exemplo, que eu falei para vocês apresentar lá no início, eu sempre uso como recurso a apostila. E daí eu vou pegando algumas palavras-chave aqui que eu vou vendo e vou apresentando os perfis. Então, utilizem isso, tá? Cadê? 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 Aqui, estava no disco da Fábio, tá? Então, falei para ela dessa questão, né, da exigência da diferença, da exigência do meio. Normalmente, esse é o ponto alto, quando existe essa diferença aqui muito predominante, é o ponto alto da devolutiva, porque a pessoa se sente compreendida pela primeira vez. Lembra que toda essa diferença aqui gera um sentimento de inadequação na pessoa. Então, quando você mostra para ela que o gráfico está mostrando exatamente a situação que ela está vivendo dentro da empresa, nossa, ela se sente acolhida, entendida, compreendida naquele momento, costuma ser um ponto alto da avaliação, tá? Se a pessoa já está numa posição de liderança, eu faço a devolutiva do estilo de liderança, né? E aí você tem que explicar o que é o estilo dominante, o que é o estilo informal, condescendente, formal, e mostrar aqui as diferenças, né? Então, nesse caso, ela tem, eu diria para ela, olha, seu estilo natural de liderança é mais dominante e formal, você gosta mais de ter o comando, de decidir as coisas e mandar as pessoas fazerem, a sua conduta é mais formal, né? Você gosta de levar ela a sua atuação no nível de profissionalismo maior, mas o que o meio está te exigindo que seja 100% informal, que você construa essas coisas junto com as pessoas, que você não exija tanto delas, mas que você as convença a fazer, enfim, aí você vai fazer essa devolutiva, tá? O segundo passo é que você apresente para ela a identificação que ela tem com os pontos positivos e com os pontos a desenvolver desse perfil. Só que muito cuidado ao fazer isso, tá? Porque o momento da devolutiva, ele precisa ser um momento rico, a pessoa precisa sair melhor do que ela entrou. Então, cuidado para não fazer isso como crítica, como... enfim, como se fosse uma crítica à pessoa, como se ela fosse aquilo, né? Não é esse o objetivo, então, muito cuidado com isso. Quando a gente for apresentar isso para ela, a gente sempre tem que utilizar. Isso eu até falei na aula de parecer, lá no módulo de recrutamento e seleção do primeiro passo. A gente nunca pode afirmar nada sobre a pessoa. O nosso parecer sempre tem que ser pode apresentar comportamentos de, né? Então, porque você nunca pode afirmar. Então, quando você apresenta os pontos positivos, os pontos a desenvolver do perfil, você vai dizer, em alguns momentos, como você tem uma identificação com os aspectos a desenvolver do seu perfil,
você pode apresentar comportamentos de impaciência, de ser um pouco mais intolerante, de ser bastante competitivo, né? Então, você não está dizendo que ele é intolerante, que ele é um orgulhoso, que ele é um escroto. Você está dizendo que, em alguns momentos, esses comportamentos, talvez em situações de estresse, situações limite, podem se apresentar. Está vendo como tudo isso fica mais suave, mas você não deixa de falar a parte ali que seria a parte a desenvolver? Então, é muito da nossa condução. Você dizer, que você fica totalmente desorganizado, você é desorganizado, você é exagerado, você procrastina o que você tem que fazer, você é muito volúvel, você nunca sabe o que você tem que fazer. Isso é uma crítica. Agora, você está afirmando que a pessoa é, você nunca pode afirmar nada. Agora, dizer, olha, em alguns momentos, todo esse entusiasmo, toda essa questão de você ser atraído por muitas coisas diferentes, no caso do comunicador, pode fazer com que você procrastine algumas coisas, não consiga terminar, porque você sempre é atraído por novas coisas, né? Isso te torna, às vezes, em algumas ocasiões, mais desorganizado, né? Isso faz sentido para você? De novo, sempre faz a validação, sempre faz o feedback, tá? Mas nunca tratem isso como crítica, cuidado, tá? Com essa condução. A próxima etapa é a gente dar toda, que também costuma ser um ponto alto muito grande, que é o segundo momento de grande compreensão do momento que esse profissional está vivendo, é a devolutiva desses índices aqui. Então, se eu apresento para ele, olha, tua energia está baixa, nossa, não, é verdade, estou cansada, estou estressada, blá, blá, blá. Olha, o índice de exigência está muito alto, não, estou me sentindo sobrecarregada, não sei mais o que fazer para entregar. Aí a pessoa começa a abrir o coração. E o índice de aproveitamento tal, a tua moral está baixa, isso significa que você não está contente com o que você está fazendo. Aí, nesse momento, é como se você estivesse fazendo a leitura do código de barras da pessoa. Assim. Então, se você conseguiu estabelecer um rapport bacana, nesse momento ela vai começar a dizer, nossa, é isso mesmo, que legal, que bom, que loucura que isso apareceu ali, enfim. Então, são 2 pontos altos da... Podem ser 3. Se a pessoa nunca recebeu uma devolutiva e se identifica com a leitura, esse é um ponto alto. O segundo ponto alto é se existe muita diferença do natural para o adaptado, essa é a virada de chave para você recuperar essa devolutiva. E o terceiro é a entrega dos índices, porque ela pode se identificar muito com esse descritivo sobre o que ela é, mas ela pode estar num índice de aproveitamento e moral muito baixo, sentindo que tudo isso que ela é não está trazendo desafios para ela e ela está desmotivada, ela está se sentindo pouco aproveitada na empresa. E aí você conseguir fazer a leitura desses sentimentos que às vezes estão tão dentro das pessoas, as pessoas nunca expressaram para ninguém, é fantástico, assim, as pessoas acham de fato fantástico, e né? A gente conseguir ler o que está dentro das pessoas e às vezes elas não expressam é algo fantástico, a gente conseguir apresentar isso através de um relatório é ainda mais, tá? Então, de novo, tá? Aí eu falo aqui sobre a área de talento, mas como a área de talento são aquelas 12 áreas, não costuma ser uma grande informação, tá? Então, lembrando, pego o relatório, falo sobre o perfil dominante, faço a leitura, vou pedindo feedback durante a leitura, aí eu vou para o gráfico, explico se existe diferença entre meio e perfil natural. Se for perfil de líder, apresento os estilos de liderança, parto para a identificação do perfil positivo e a desenvolver que ele tem com cada um desses perfis. Por fim, faço a devolutiva dos índices, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Gente, a gente fica enlouquecido. É assim, você ter a oportunidade de proporcionar isso para as pessoas é fantástico, tá? Falei sobre isso já. E aí, depois que você fez isso, imagina que isso já levou um tempão, tá? Já levou um tempão aí para você
fazer, construir tudo isso. A pessoa pode estar transtornada, a pessoa pode estar eufórica, ela pode estar blasé, sei lá. Mas, enfim, normalmente ela pode estar transtornada ou ela está eufórica. Este não é um momento ideal para você construir nada. Você só precisa deixar ela conviver com essa informação. Então, é o que a gente fala, é o que eu falo muito assim, dorme com isso agora, né? Eu uso muito essa expressão, assim, quando eu falo de coisas que a gente não pode tomar uma ação ou pode tomar uma decisão naquele momento. Então, eu sempre digo, agora que você teve acesso a toda essa informação, a todo esse conhecimento, agora dorme com isso, né? Então, aí é o momento de fazer a entrega desse relatório de feedback, porque a pessoa quer ter acesso àquilo, ela quer sentar, ela quer olhar para ela mesma. Tipo assim, teve pessoas que já me falaram isso, nossa, parece que eu estou olhando para parece que tu colocou um espelho na minha frente, agora tudo faz sentido, agora eu entendo por que isso. E ela quer olhar e reolhar aquela informação, então é muito importante que nada evolutiva você entregue ou um relatório de feedback, ou que você então entregue esse relatório que você utilizou para fazer a devolutiva, mas que você entregue algo sobre o que ela é, para que ela guarde essa informação, para que ela acesse de novo, porque aquilo vai dar o início a uma série de downloads que ela vai fazendo, porque ela vai começar a olhar para a vida dela, ela vai começar a reviver situações que ela passou sob as lentes do estilo comportamental dela. Então, é o que a gente fala, a gente vai lá, volta lá atrás, muitas vezes, reescreve a nossa história e começa a entender por que as coisas aconteceram assim. A gente vai colocar aquelas lentes a partir dali no ambiente de trabalho, vai começar a entender, por que tal pessoa é mais quieta e é tão boa em Excel, por que aquela pessoa não consegue fazer nada se eu fico falando o dia inteiro, por que aquela pessoa convence todo mundo do que ela está fazendo e a outra pessoa não consegue fazer uma simples apresentação, né? Então a gente começa a enxergar tudo sob a ótica do estilo de comportamento. E eu gosto de dar um tempo, pelo menos de uma semana, para que ela conviva com essa informação, tá? A minha sugestão sempre é, muito além do relatório de perfil comportamental, que vocês entreguem um material de estudo sobre os comportamentos para essas pessoas também. Então, o que eu faço, tá? Muitas vezes eu selecionava... Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó, eu fazia uma seleção dessa explicação sobre os perfis, ó, eu ia aqui da página... Ó, cadê o título? Ó, da página, os 4 perfis aqui, onde explicava o que é um comunicador, por que é importante, o que é bacana você entregar esse material para eles, tá? Porque eles vão ver aqui do que essas pessoas não gostam, o que a gente precisa fazer para incentivá-las, o que é o estímulo para elas executar essas tarefas, o que elas, a necessidade, como é que elas são sobre tensão, porque isso dá ferramentas para a pessoa começar a lidar com outros tipos de perfil, né? Então, eu normalmente seleciono essa parte aqui dos 4 perfis até o final da apresentação deles, aqui, o final do analista, que está nessa página aqui, e eu envio isso como um arquivo para a pessoa, até a página 19 aqui. Envio isso como um arquivo para a pessoa, dizendo, olha, aqui você pode conhecer todos os detalhes de cada perfil para que você consiga se relacionar melhor com as outras pessoas, né? Então, você, além de mostrar o que ele é, de ensinar ele, talvez, a identificar isso nas outras pessoas, também dá ferramentas para ele já ir desenvolvendo relacionamentos melhores a partir deste conhecimento, dessa ótica de comportamento, tá? Aí, para finalizar, então, você fez toda essa entrega, você vai pedir para que ele diga como ele se sentiu, né? Que ele coloque as suas considerações, é o momento de você pedir o feedback final. E aí, me diz o que você achou dessa sessão, né? Normalmente, tá? Se tudo correu bem, vai ser um feedback positivo, a pessoa gostou, a pessoa se identificou, a pessoa se sentiu compreendida, enfim, então vai ser um momento super
bacana, tá? Mas se não for tanto assim, vai ser um feedback ali para você estar olhando para melhorar o seu, né, enfim, a sua performance nas próximas entregas, tá? De perfil. Aí você encerra, tá? Porque, de novo, análise de perfil, sei lá, plano de desenvolvimento, plano de ação, tudo isso fica para uma próxima semana. A gente, inclusive, pode fazer uma aula falando sobre isso, tá? Que é basicamente você pega como que a gente faz, então, o cruzamento, né? Do perfil que a pessoa é versus o perfil que a vaga exige, e aí é onde estão os gaps de desenvolvimento. A gente faz isso através da descrição de cargos e das metas individuais, tá? Então a gente vai interpretar, né? Vai fazer ali um desdobramento do que aquelas responsabilidades e aquelas metas exigem da pessoa, se ela exige que ela tenha mais liderança, se exige que ela seja mais analítica, mais crítica, versus o que ela tem naturalmente, tá? Então, isso é tema para outra aula, é coisa de 1 hora inteira para você estar fechando isso, e você não vai querer perder o ápice aí da sua entrega de devolutiva de perfil comportamental para estar falando sobre isso, tá? Então, eu não recomendo plano de ação PDI nessa sessão de devolutivo. Você só precisa entregar esse conhecimento e deixar a pessoa conviver com ele durante algum tempo. Então, a partir disso, a gente encerra a sessão. É isso. Muito obrigada. Tchau. Que bom que você gostou. Voltaremos, tá? Agora, sim, gente, esse é um ponto que a maioria das pessoas não sabe fazer, de verdade, porque top, tá aqui teu perfil, beleza. Como que isso se encaixa no que eu preciso fazer na empresa? Aí entra, não sei, entende? Não sei. Então, você conseguir interpretar, né, tudo que a pessoa precisa fazer versus e combinar isso com o perfil comportamental é muito importante. Então, vamos fazer uma aula específica sobre isso, porque isso é tema para mais 1 hora aí, a gente está falando, e é uma construção bem demorada, tá? E eu vou ter até um estudo de caso para apresentar para vocês nessa aula, porque é um tema complicado mesmo, mas para quem sabe fazer, cara, vai fazer toda a diferença para a atuação de vocês nas empresas, seja como consultoras ou como não consultoras, tá? O que eu queria só mostrar para vocês para finalizar é que eu achei a página, eu achei casualmente pesquisando sobre o tema, tá? Falei muito hoje até disso nos stories, quem quiser começar a fazer este processo como renda extra, tá? A gente gira em torno aí de um valor de uma devolutiva, dura 1 hora e pouco, tá? De 250 a 300 reais, tá? Para você estar fazendo esse processo. Aí você imagina o que você entregou? Você entregou, sei lá, talvez a explicação da vida inteira de uma pessoa através dessa sessão. Essa sessão, eu fiz essa sessão com uma CEO de uma empresa que desbloqueou ela para a vida inteira dela, assim, ela saiu, nossa, agora eu entendi tudo, porque eu sempre fui executora, eu matei isso e agora eu vou voltar. A mulher, assim, explodiu. Então, o quanto de valor isso gera para as pessoas, o fato de se conhecer, de saber o que elas têm de melhor, enfim. Então, para vender isso é muito fácil. Isso não costuma conflitar com a nossa atividade CLT, se ainda assim estamos, tá? E também é um ótimo produto para você estar utilizando na sua consultoria, seja para pessoa física ou seja para oferecendo esse serviço para empresas. Então, eu achei uma página aqui que eu achei bacana assim, para usar como inspiração, que é o site da pessoa aqui, né, onde ela explica, então, a seção de devolutiva de perfil dela. Ela faz aqui uma introdução, eu vou deixar esse link aqui para vocês, tá? Que ela faz alguns questionamentos que podem ser os questionamentos de outras pessoas, tá? E ela justifica que tudo isso está ligado ao perfil comportamental. Aqui ela se apresenta um pouco, né? Explica o que ela vai entregar, que é basicamente tudo isso que a gente falou, a característica do perfil, recursos que ela tem, o que está te afastando dos objetivos, bababá, e como vai funcionar.
3 etapas que parece, nossa, muita coisa, mas na verdade a gente só tem trabalho em uma, né? Que é o agendamento, o questionário que é enviado para a pessoa preencher, você vai fazer uma análise em casa. A terceira etapa é a sessão de devolutiva, fechou, finalizou. Então, aqui tem uma página de venda que a gente fala de devolutiva de perfil comportamental, que é muito bacana para vocês se inspirarem, para vocês começarem a oferecer esse serviço também. Eu vou deixar outras referências para vocês que querem começar esse trabalho aí, começar uma renda extra, que é o que eu sempre recomendo. Quem quiser sair de CLT, começa a fazer sua renda extra para se sentir mais seguro, para partir para a consultoria. Quem já está na consultoria é uma excelente forma de estar ganhando mais dinheiro, tá? Dá para conciliar muito fácil, porque não te dá trabalho nenhum, assim. Depois que você começa a entender muito mais disso, você não precisa nem se dedicar muito tempo para fazer análise. Você bate o olho, você já sabe o que você precisa dizer. Então, você vai tomar ali, vai tomar 1 hora do seu tempo, 1 hora e meia da tua vida para ganhar R$300 a hora, sabe? E isso é excelente, né? É muito mais do que a gente ganha como CLT. E, de novo, mais importante, não conflita com nossa atividade CLT, se assim ainda estamos, tá? Então, é uma excelente via. Eu vou tomar uma água agora, ver se vocês têm perguntas, senão a gente encerra por aqui. São 21h31, 1 horinha de aula, como sempre. Senão... Partiu, porque amanhã é sexta. Eu vou deixar essa aula gravada, óbvio, né? Mas o framework de tudo que eu falei aqui vai estar também lá no Drive, descrito em texto, para vocês terem e se basearem. E vou deixar o link também, tá? Das páginas de venda desse serviço. Então tá, gente, sem perguntas. Boa noite para vocês, durmam bem. Obrigada pela companhia de estarem aqui mais uma noite comigo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, esclarecido vocês. E também, se tiverem qualquer insegurança ainda, por favor, contem comigo, contem com a Gi, que a gente está aqui para ajudar vocês. E seguimos juntas ainda falando muito mais sobre perfil comportamental. A gente tem outros temas ainda para estar trabalhando no Drive. Mas estou muito feliz de ter compartilhado toda essa minha experiência com vocês. Acho que, sei lá, teria feito toda a diferença para mim lá no início. Comecei aos trancos e barrancos e quero que para vocês isso seja muito mais fluido, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até mais, até a próxima aula.